Voltemos à palavra do Senhor. Gente, vou fazer um breve resumo. A gente começou lá em Levíticos, quando a lei falava ser de santo porque eu sou santo. E aí a gente viu que a lei, dentre outras coisas, ela servia para que aquele povo, cumprindo aquela lei, ele seria destacado das outras nações, ele seria abençoado por Deus, e as outras nações conheceriam aquele Deus e quereriam aquele Deus. Aí a gente viu que esse mesmo ser de santo, porque eu sou santo, ele se repete no Novo Testamento. E a gente viu que no Novo Testamento não existe mais daquela forma a lei, porque o Senhor Jesus Cristo veio para cumprir aquela lei, para que a gente vivesse a graça. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele resume a lei em 2 mandamentos que tem como base o amor: amar a Deus e amar o próximo. Amém. E aí eu falei para que quem quiser ler 1 Pedro e 1 João, que são 2 epístolas que entrelaçam o conceito da vivência da santidade com o conceito da vivência do amor. E aí a gente foi lá para 1 Coríntios 13, destrinchar toda aquela descrição do amor de Deus. E aí ficou claro, gente, essa coisa de que aquele texto que está embutida, todo o mandamento está embutido naquele texto. Amém. Quando a gente para entender a característica, isso Amém. Ficou claro? Sim. Então, que bom. Que é bem isso mesmo, né? Se Jesus resume a lei em amor, então obviamente toda a lei está embutida nessa forma de amar, que é uma forma absolutamente santa. E aí a gente viu que se eu tenho a esperança da vida eterna, que se eu creio e tenho a esperança de que eu vou viver com um ser que é absolutamente puro e absolutamente santo, eu preciso me purificar, porque a treva não vai habitar com a luz. Então, se eu tenho essa esperança da vida eterna, e se eu creio que Deus é um Deus santo e puro, eu passo a me purificar. Isso a gente viu lá em 1 João 3,3. E a gente viu em Tiago 4, que quando a gente vai se achegando a Deus, a gente começa a enxergar a nossa podridão. E aí é um momento, talvez, que muitos param a caminhada. Porque enxergar a própria podridão é muito dolorido para a nossa alma. E a gente viu que se a gente quiser continuar, só existe um caminho, que é o Getsemane, que é a cruz, que é crucificar a nossa carne e a nossa alma, para que o Espírito Santo venha habitar em nós. E aí a gente vai abrir em Mateus 26. A partir do 36, fala o seguinte: 26, 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou-se a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí vamos para Marcos 14. Marcos 14:32.
Então foram a um lugar chamado Getsemane. Ali chegados, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupada aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não pudeste vigiar nem uma hora? Vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Retirando-se de novo, orou, repetindo as mesmas palavras. Voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados e não sabiam o que lhe responder. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormis e repousais? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. E aí vamos para Lucas 22. Verso 39. Lucas 22, 39. E saindo foi como de costume para o Monte das Oliveiras, e os discípulos o acompanharam. Chegando ao lugar escolhido, Jesus lhes disse: orai para que não entreis em tentação. Ele por sua vez se afastou cerca de um tiro de pedra e de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava. E estando em agonia, orava mais intensamente. E aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Levantando-se da oração, foi ter com os discípulos e os achou dormindo de tristeza. E disse-lhes: por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. O Evangelho de Lucas é o Evangelho que apresenta Jesus como homem. E na cena do Getsemane, é o único Evangelho que fala do anjo que consolava Jesus e que fala que ele suou sangue. Suar sangue é um fenômeno que acontece no corpo quando o estado de tensão é muito grande. No lugar onde os vasos capilares são mais fininhos, a tensão é tão grande que esses vasos eles se rompem. Então esse suar sangue não é uma coisa figurativa, é uma coisa biológica que aconteceu. Jesus, ele estava, nos outros evangelhos a gente vê ele falando que a alma dele estava triste até a morte. Tem o evangelho de Marcos, fala que ele estava tomado de pavor. Então ele estava num estado de tensão tão grande, tão grande, tão grande, que esses vasos capilares se romperam. E aí eles, junto com o suor, esse sangue que sai do vaso capilar, ele sai também da pele. Então é como se é realmente um suor de sangue. E não à toa que esse dado é falado por um médico, porque Lucas era médico, então ele sabia, né, que aquilo de fato acontecia, e no Evangelho que apresenta Jesus como homem. Então, irmãos, esse é o grau do sofrimento que a gente precisa se dispor a viver se a gente quer chegar na santidade, se a gente quer ver ao Pai. Porque a palavra fala que sem santificação ninguém verá ao Pai. Só que também é nesse evangelho que é relatado que o Senhor enviou um anjo para consolar o Senhor Jesus Cristo. Isso nos mostra que o Senhor, ele se compadece de nós a todo tempo. Em nenhum momento, nem no momento de maior sofrimento, o Senhor nos abandona. Existem seres angelicais, existem anjos que são exclusivamente enviados
para nos consolar quando a gente está no Getsemane. Eu não sei se alguém já passou aqui por isso. E às vezes são em coisas pequenas. Às vezes é um sentimento de irritação que a gente quer cultivar. Porque a gente está apegado àquela justiça própria. Porque a gente se acha no direito de sentir aquela irritação. Mas se a gente ajoelhar, se a gente se prostrar, se a gente for para o Getsemane, se a gente for para a cruz e abrir mão dessa podridão da nossa alma, irmãos, vai doer. Vai doer profundamente. Eu não sei se alguém aqui já passou por isso. Vai doer fisicamente. O nosso peito, ele aperta de um tanto que parece que vai explodir. Mas se a gente passa por isso, a gente vive a libertação. É o sofrimento da alma para a exultação do Espírito. Amém. E é essa consciência que a gente precisa ter. A palavra fala em Hebreus, se não me engano, que a palavra é viva e eficaz e afiada o suficiente para separar o que é alma do que é espírito. E o cristão precisa ter esse entendimento de que alma e espírito não são a mesma coisa. E a nossa caminhada de consagração e santificação é uma caminhada de morte da alma, de sofrimento da alma, para que o espírito seja exaltado. Amém. É aquilo que a gente leu lá em Tiago. Converter a nossa alegria em tristeza, converter o nosso riso em pranto e se humilhar diante de Deus para que Ele nos exalte. Amém. Não existe a gente querer viver em consagração, a gente querer viver em santidade, a gente querer ver ao Pai que é puro, que é santo, sem Getsemane. Não existe. A gente ainda estava aqui falando do parto, que não existe parto sem dor. Para isso ainda tem o artifício da anestesia, da cesárea. Para Getsemane não tem anestesia, irmãos. Não tem. Porque se a gente não sofre na carne, a gente não aprende. Porque se a gente não sente na pele, a gente não é liberto. E isso está escrito com muita clareza lá em 1 Pedro, no capítulo 4. Oi? 1 Pedro 4 fala assim, verso 1: Ora, tendo Cristo sofrido na carne, armai-vos também vós do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu na carne deixou o pecado, para que no tempo que vos resta na carne já não vivais de acordo com as paixões dos homens, mas segundo a vontade de Deus. Amém. Então, se a gente não sofre na carne, se a gente não vai para a cruz para abrir mão do nosso querer, e às vezes é um querer, como eu disse, de cultivar um sentimento de irritação, às vezes é um querer de não vou perdoar porque sou eu que estou certo, às vezes é um querer de que eu não vou pagar imposto porque o governo é corrupto. São em todas as coisas. Porque essa palavra pecado, ela está tão estigmatizada que a gente fica achando que pecado é pornografia, é álcool, droga, e não é só isso, gente. Pecado é qualquer coisa que não faz parte da natureza santa de Deus. O buraco é muito mais embaixo. Pecado é qualquer pensamento de crítica e de julgamento que passa pela nossa cabeça. Pecado é qualquer pontinho de inveja que a gente sente no nosso coração, que a gente acha que a gente merece mais alguma coisa do que o outro. Pecado é qualquer coisa que eu retenho para mim. Nada que o Senhor nos dá, Ele nos dá para que a gente retenha. Nada. Ele entregou o Filho dele. Nada que o Senhor nos dá, um dom, um bem material, uma capacidade, nada que o Senhor nos dá, Ele nos dá para que a gente retenha. A gente vê lá os cristãos primitivos, eles vendiam tudo e eles distribuíam tudo igualmente. E às vezes eu fico me perguntando por que a gente não vive assim? Por que a gente quer reter? Se tudo vem de Deus,
E se nós somos um mesmo corpo, então tudo isso é pecado. Pecado é muito além do sexo ilícito, da pornografia, da mentira, do cigarro e da droga. É muito além. Por isso a gente precisa se examinar se a gente crê neste livrinho aqui e se a gente pretende viver a vida eterna ao lado de Deus. Porque se a gente quer, não tem outro caminho. Não tem outro caminho. Só que tem uma coisa. Se eu já entendi, se o Senhor já me revelou que uma coisa é alma e uma coisa é espírito, cada vez que eu levanto, cada vez que eu saio do Getsemane, eu posso estar em profunda angústia, mas o meu espírito está exultante. Eu posso estar em profundo sentimento, mas existe uma alegria no meu coração que eu não sei explicar de onde que vem, porque ela vem direto do trono de Deus. Eu posso estar, aquilo pode estar doendo de um jeito que eu não consigo nem pôr em palavras, mas existe uma paz, uma graça, um regozijo abundante na minha vida. Amém. Que prazer de pecado nenhum traz. O prazer de manter uma irritação, o prazer de reter o bem que Deus me deu, um prazer de cometer um ato que eu sei que não agrada a Deus. Prazer de pecado nenhum compara ao prazer do regozijo e da exultação do Espírito de quando eu consigo mortificar a minha carne. Amém. Então é isso que a gente precisa ter em mente. É isso que a gente precisa entender. Hoje ainda a gente estava lendo Romanos, que Paulo ele fala da lei, da graça. Que Paulo ele tá elucubrando, né, sobre essa questão da lei e da graça. E é muito interessante porque a gente vê que Paulo, ele já está ali no entendimento que o eu, que a consciência é o homem espiritual e não o homem carnal. Porque Paulo, ele fala naquele texto, Romanos 7:7. Romanos 7:7. Vai até lá. 7:7? Quer ver, ó? Aí aqui vai, a gente leu até o fim, né? Não sei o que você vai falar. Deve ser no final que fala da graça lutando, guerreando contra a lei da minha mente. Ele está falando, ele está fazendo esse comparativo da lei e da graça, e aí tem um momento que ele fala assim, porque eu sei, qualquer coisa assim, que em mim não opera, não vive mais o pecado, mas que o pecado ele vive na carne. Então Paulo, o eu dele, a consciência dele já está no homem espiritual. Ele não vive mais o homem carnal, porque ele separa com muita clareza, depois eu vou achar exatamente o ponto que fala isso, o eu... É do 17 em diante. 23. É o 25, aqui, 17. Nesse caso, vamos ler do 16. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Nesse caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuá-lo. Então aqui Paulo, o que ele considera como eu, como consciência, o que ele denomina de eu, já é o homem espiritual. Já é o homem que não vive mais na carne. Já é o homem que entendeu que o que vale, que o que vai ser eterno, é o homem espiritual e não a carne. E é só nesse entendimento que a gente pode passar pelas coisas que Paulo passou, que a gente pode entender o que aconteceu com Estevão, de se regozijar por se sentir digno de sofrer açoite pelo Evangelho. Porque ali a consciência, o eu, o que eu chamo de eu, o que é a minha consciência, o que é o meu entendimento, é o meu espírito, é a minha vida espiritual e não a minha vida humana. Então, gente, é uma loucura, e é uma loucura mesmo, porque a
palavra fala que as coisas de Deus são loucura. Mas chega um momento da nossa caminhada que ir para o Getsemane passa a ser um prazer. Ir para o Getsemane passa a ser regozijante, apesar de todo o sofrimento que a gente sabe que a nossa carne vai passar ali, porque eu já estou nesse lugar que o meu eu não é mais a minha carne, mas é o meu espírito. Então cada vez que o Senhor revela algo em mim que eu preciso matar, cada vez que o Senhor revela algo em mim que não está de acordo com a maneira que Ele quer que nós vivamos, a gente vai regozijante para o Getsemane. A gente vai exultante para o sofrimento, porque a gente sabe que esse sofrimento vai nos aproximar de Deus. Amém. E aí que a gente volta no ponto do amor. Se eu não amo a esse Deus acima de todas as coisas, com todo o meu ser, com todo o meu entendimento, como que eu posso ir para um lugar de sofrimento alegre? Se eu não vivo esse amor, que é acima de tudo e que é louco, como a gente viu naquele estudo, que não é um amor que com a nossa razão humana a gente consegue explicar. Se eu não vivo esse amor, eu não vivo isso. Agora, se eu amo a esse Deus de todo o meu ser, cada vez que eu encontro algo em mim que não agrada esse Deus, eu vou correndo para a cruz. Eu vou correndo matar aquilo que desagrada o meu Deus, que é o meu amor. Eu vou correndo tirar aquilo da minha vida, porque eu sei que aquilo me afasta da santidade de Deus. E porque eu sei que aquilo vai me impedir de viver a santidade de Deus. Gente, e não viver a santidade de Deus na vida eterna é viver aonde vai existir pranto e ranger de dentes sem fim. Não é uma coisa boba, não é não viver isso para viver alguma coisinha mais ou menos. É não viver isso para viver a angústia eterna, o pavor eterno, o desespero eterno, a solidão eterna, o mal eterno. Então, se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu passo a me regozijar no sofrimento da minha carne. Eu passo a me regozijar quando eu preciso matar algo que me afasta de Deus. E é uma loucura, e tem que ser. E tem que ser, senão não é cristianismo. Sendo assim, Senhor, quem pode ser salvo? Acho que ninguém. Lucas 18, 26, 27. Sendo assim, quem pode ser salvo? E o Senhor responde: os impossíveis para o homem são possíveis para Deus. Amém. Marcos 9, 23. Tudo é possível ao que crê. Amém. Os impossíveis dos homens são possíveis para Deus. E tudo é possível ao que crê. Amém. Matar a carne, viver em santidade, viver uma vida que se regozija na dor e no sofrimento da alma que está sendo massacrada, é possível no poder do Espírito Santo de Deus. Amém. Viver em consagração, viver em santidade, levar para a cruz cada pensamento que não vem de Deus, levar para a cruz cada sentimento que não vem de Deus, levar para a cruz cada desejo que não vem de Deus, levar para a cruz cada atitude que não vem de Deus. É possível. Jesus não está preso no inferno. Jesus vive. Ele passou pelo Getsemane. Ele foi crucificado. E o poder do Espírito Santo de Deus ressuscitou a Jesus Cristo. E é esse poder que habita dentro de nós. Ou a gente crê nisso, irmão, ou vamos parar com essa palhaçada que a gente tem feito e chamado de cristianismo. É verdade. Ou a gente crê nisso, ou a gente crê que o poder, que é o Todo-Poderoso, mora dentro de nós e nos dá todo o amparo e envia seres celestiais para nos consolar e nos dá tudo o que a gente precisa para a gente crucificar a nossa alma e viver na exultação do Espírito. Ou vamos parar com essa palhaçada, porque não tem porquê. Não tem porquê viver a palavra se a gente não quer viver o Getsemane. Não tem porquê falar eu sou cristão se eu não tenho a esperança de morar eternamente com um ser santo.
E se eu não entendo que para eu morar com esse ser santo e puro, eu preciso ser santo e puro? Não faz sentido ler a palavra, congregar, tentar colocar algumas coisas em prática, se eu não tiver a esperança de habitar eternamente com um ser que é santo e puro. Não faz sentido eu querer fazer isso na minha força. Não faz sentido eu querer ir para o Getsemane orgulhoso, porque acontece isso. Oh, como eu sou santo, estou crucificando a minha carne. A gente tem que ir para o Getsemane sofrendo na carne, sim, e regozijante no Espírito. Amém. Glorificando o nome de Deus, porque a gente está chegando mais perto dele. Amém. A gente tem que ir para o Getsemane por amor a Deus. Por amor a Deus. Sabe quantas coisas você sacrificou por estar apaixonado por alguém? A gente sacrifica muitas vezes sonhos, a gente sacrifica princípios, a gente sacrifica desejos, porque a gente está apaixonado. E por Deus a gente não quer sacrificar nada. Porque Hollywood e a televisão vendem a paixão de uma maneira completamente deturpada. Paixão é sofrimento. Paixão é abrir mão por amor de algo. Paixão é não reter nada por amor do objeto amado. Se eu estou apaixonado, eu passo pelo que eu tiver que passar em função daquele amor. Não faz sentido querer viver o Evangelho sem amar a Deus, sem conhecer o amor de Deus, sem sentir no Espírito o prazer que é matar a carne por amor a Deus. Para nossa mente talvez isso seja muito contraditório, mas não é. Não é. Não faz sentido querer viver o cristianismo sem amar a Deus e achando que a gente vai conseguir fazer viver tudo isso aqui na nossa raça e na nossa força. É por amor que eu me considero como uma ovelha indo para o matador. Amém. É por amor a Deus que eu tomo a minha cruz. É por amor a Deus que eu crucifico tudo em mim que me afasta do ser amado, que me afasta do meu objeto de amor. É até uma heresia chamar Deus de objeto, mas só para a gente entender. É por amor. Senhor Jesus Cristo suportou tudo que Ele suportou por amor. Por amor de nós. Porque é insuportável para Deus pensar na possibilidade de passar toda a eternidade distante da obra-prima dele, que é o ser humano. É insuportável para Deus pensar em ficar longe de nós. Por isso que Jesus Cristo suou sangue. Por isso que Jesus Cristo falou: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade, por amor de cada um de nós. Amém. E para a gente viver esse amor e não essa palhaçada que a gente tem vivido e chamado de cristianismo. Estou falando a gente como a Igreja de Cristo de uma maneira geral. É por amor, irmãos. É ir para a cruz por amor. E aí viver o sobrenatural de Deus. Isso é o sobrenatural de Deus, irmãos. O sobrenatural de Deus não é só chão tremer, cego enxergar. É tudo isso também. Mas o sobrenatural de Deus é a gente estar num sofrimento insuportável para a nossa alma, ao mesmo tempo em que está numa exultação gloriosa do nosso espírito. Amém. Isso é o sobrenatural de Deus. É a gente viver uma alegria e uma paz e algo, uma graça que transborda da nossa vida, ainda que a gente esteja no Getsemane, ainda que a gente esteja crucificando a nossa alma. Amém? Amém? Amém. Vamos orar. Deixa eu só falar uma coisa rapidinho. Essa questão do Getsemane, não, rapidão. Uma vez eu entendi muito claro que é o seguinte: Jesus Cristo,
ele suou sangue e sofreu no Getsêmani. Por quê? Porque ele era um com Deus, né? Ele era santo, é santo, e aqui como homem ele é santo, então ele era um com Deus. E ele, na hora que ele ia morrer na cruz por nós, ele ia se separar de Deus. Ele ia lá para onde tem dor, onde tem aflição, onde tem deformação, onde tem angústia, onde tem prantos e ranger de dentes. Ele ia lá para o inferno. Então ele chorou e sofreu, e suou sangue para não se separar de Deus. Ele não sofreu tudo aquilo porque ele ia morrer no sentido de passar o que ele passou na cruz, sofrimento físico. O sofrimento dele foi ele saber que ele ia se separar de Deus e ia lá para aquele lugar horroroso. Nós sofremos ao contrário, porque a gente está lá naquele lugar horroroso, o Senhor nos chama e por Jesus a gente tem a possibilidade de voltar. E esse caminho de santificação, que é vir para cá, é deixar toda angústia, todo mal, tudo que o inferno nos traz, toda doença, toda dor, toda inveja, todo ciúme, toda mentira, toda podridão, e voltar para Deus. Só que nós gostamos dos ciúmes, como foi falado aqui, nós gostamos da inveja, nós gostamos de não perdoar, e quando a gente precisa matar isso, que a gente vai para o Getsêmani. Então eu descubro que eu sou uma pessoa invejosa e eu vou lá para o Getsêmani e vou matar isso em mim, eu não vou gostar. Vocês estão entendendo que é o contrário? Eu não vou gostar, eu vou ter que perdoar uma pessoa que fez uma coisa muito ruim para mim, eu não vou gostar. Mas a hora que você ajoelha e mata aquilo e perdoa verdadeiramente a pessoa, o que você fez? Você que estava lá, você veio um pouquinho mais para cá. Aí que o teu espírito exulta, que é isso que a Silvia está falando. É aí que você fica feliz sem entender o porquê. Aí que é ilógico, mas na verdade não é ilógico. Todas as vezes que a gente passa pelo Getsêmani, nós estamos dando passos em direção a Deus. E quanto mais a gente morre na nossa alma, porque nós somos alma, o ser humano é alma, quanto mais a gente morre na nossa alma, mais a nossa alma fica triste, porque o nosso ego quer prevalecer, mas o nosso espírito se exulta porque ele vê que nós estamos nos aproximando de Deus. Amém. E a palavra é clara em Hebreus em dizer que sem santificação ninguém verá o Senhor. Amém? Então eu entendi claro que o processo é o contrário. Jesus suou sangue para não se separar de Deus. E nós suamos sangue para não chegar perto de Deus. Olha, quando a gente entende que tudo que a gente está matando lá é podre, a gente vai mais fácil. É mais fácil do Getsêmani. Isso é uma coisa que começa a acontecer também. Depois que eu começo a provar essa exultação do Espírito, que eu começo a entender isso, começa a ficar mais fácil, começa a ficar menos sofrido ir para o Getsêmani, porque é exatamente isso. Aí eu sei para onde eu estou indo, e eu sei para onde isso vai me levar, eu sei o que eu estou matando. Então, às vezes, os primeiros Getsêmanis das nossas vidas, ou de algumas áreas, são mais sofridos, mais doloridos, mas depois esse processo ele vai ficando mais fácil, porque aí a nossa alma vai diminuindo e o nosso espírito vai ficando mais cheio do Espírito de Deus. Então, né, a coisa era assim e aí vai revertendo. Amém? Amém. Senhor amado, eu quero te agradecer, Deus.